Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, segundo domingo do tempo pascal, nós celebramos hoje a festa da misericórdia. Uma festa instituída no calendário litúrgico da nossa igreja pelo nosso santo João Paulo II. Isso é devido a uma inspiração de uma revelação particular de Santa Faustina Kowalska, aquela que nos deu a graça de podermos conhecer os mistérios do coração amoroso de Jesus. Na verdade, não é a primeira vez que a alguém é dado esta oportunidade. Há tantas outras, como Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Gertrudes, também Santa Catarina de Sena, enfim, tantas mulheres, sobretudo, e não menos também homens, que revelaram as maravilhas do coração de Deus. Mas, nos tempos mais recentes, Santa Faustina Kowalska. E assim temos essa alegria de celebrarmos a misericórdia de Deus. Essa misericórdia tem como escolha do Evangelho o que nós encontramos hoje em João, no capítulo 20, do 19 ao 31. O objeto, a direção da misericórdia, ou seja, Deus derrama a sua misericórdia em cima de um objeto. Precisa ter alguma coisa para que a misericórdia possa acontecer. O objeto, o destino da misericórdia divina é o pecado. A pessoa que não se reconhece pecadora, não se arrepende do seu pecado, não é capaz de experimentar a misericórdia. A misericórdia é essa experiência do perdão divino. Alguém que não se sente pecador, não se vê como pecador, ou sobretudo, e muito mais ainda perigoso, aqueles que negam o pecado, aqueles que distorcem as situações de pecado, minimizando as situações gravíssimas de pecado, essas não têm como fazer a experiência da misericórdia. Que triste atender uma confissão na qual alguém diz: o padre fulano disse que isto não é pecado. Ora, quem é um ser humano para dizer o que não é ou é pecado? A Igreja nos orienta a partir da Sagrada Escritura, ao longo de toda a experiência do magistério da Igreja, ao longo de todos esses séculos, daquilo que realmente é ou não pecado. Não é apenas uma pessoa que seja de 70 anos, 80 anos, 90 que vai dizer o que é ou o que não é pecado. Assim não funciona. É claro, queridos irmãos, nós temos aí diversas considerações a fazer a respeito daquilo que cada um subjetivamente, e mesmo de modo objetivo, compreende como pecado. Mas, sobretudo, quem nos convence do pecado e nos conduz à conversão é o Espírito Santo. E é pela graça do amor de Deus que experimentamos a sua misericórdia em nossas vidas, gerando em nossos corações não apenas o perdão dos nossos pecados, como também o grande desejo de santidade. Portanto, a misericórdia não apenas nos permite a experiência do amor de Deus, mas nos faz estar e querer estar mais perto deste amor, vivendo neste amor e, de modo ainda mais profundo, vivendo para este amor, ou seja, divulgando este grande amor, testemunhando, vivendo e, ao mesmo tempo, permitindo que outras pessoas possam experimentar o amor de Deus por meio do perdão, a força do amor de Deus por meio da transformação da vida, da conversão. Ora, a Sagrada Escritura, eu dizia, em João nos coloca diante desta situação. O Senhor se revela aos seus apóstolos. De modo muito interessante, o primeiro dia da semana, o domingo, continua e nós devemos reforçar, então, o dia da celebração da vitória sobre o pecado e a morte, o dia da ressurreição do Senhor, o dia do Senhor e também o nosso dia, o dia de vivermos em comunidade. Portanto, não se celebra o domingo apenas por meio de uma missa virtual. É preciso estar em comunidade, celebrar com os irmãos de fé a alegria da ressurreição, como aqui no Evangelho encontramos apóstolos reunidos, como também nos Atos dos Apóstolos, as maravilhas que aconteciam pela mão dos apóstolos. Nos recorda, portanto, que nós não podemos viver a nossa fé de modo individualista, solitários ou isolados.
Não é menos também não é menor uma referência encontrada na segunda leitura no livro do Apocalipse, quando ali São João vai escrever: no dia do Senhor, que maravilha, no dia do Senhor o Senhor se manifesta. No primeiro dia da semana, ao anoitecer daquele dia, no primeiro da semana, o Senhor se revela, e 8 dias depois, né, com a presença de Tomé, o Senhor também se revela. É que não temos talvez um grande sinal para que possamos acordar e compreender que a misericórdia do Senhor se experimenta de modo muito singular, muito delicado, muito especial, vivendo na comunidade cristã. Podemos nos associar e seguir tantas pessoas por meio das mídias sociais, participar de tantos grupos, canais, de tantas mídias para ficarmos informados, mas celebramos a vida e a ressurreição do Senhor em família e com todas as famílias reunidas em torno do altar. Celebramos a vida comunitária, o perdão continuamente dado e recebido, pedido e alcançado a Deus, mas sobretudo uns com os outros, o perdão que devo dar ao meu irmão, o perdão que eu devo pedir ao meu irmão, e nisso a misericórdia de Deus se torna então palpável, inclusive me amadurecendo não apenas como cristão na vida espiritual, como também na minha vida emocional, a minha vida interior como pessoa. É assim que a graça de Deus abunda. Essa graça abundante por meio da ação do Espírito Santo, este que nos convence do pecado, o mesmo Espírito que o Senhor soprou sobre os apóstolos para que eles tivessem o poder e a autoridade de perdoar sacramentalmente o pecado, este mesmo poder do Espírito Santo que gera vida espiritual com o perdão dos pecados, também gera vida física. E aqui nós encontramos de modo maravilhoso as pessoas colocando os doentes nas praças, os doentes, os atormentados, vindo de todas as cidades, ao menos para que a sombra de Pedro pudesse passar tocando-os e curando-os. Não Pedro, nem a sombra de Pedro, mas verdadeiramente a força e o poder do Espírito Santo que São Pedro havia acolhido, e no Espírito Santo, glorificando a Deus, ele vivia. Queridos irmãos, esta é a grande graça. Aqueles que aderiam ao Senhor cada vez mais cresciam, sinais e maravilhas se davam, e aqui nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos, dizendo que as pessoas colocavam os doentes em camas e macas para que a sombra de Pedro pudesse tocá-las, e das cidades vinham trazendo doentes e atormentados por maus espíritos. E a graça de Deus curava a todos. É este o poder do Espírito, este é o poder da misericórdia divina. A misericórdia não apenas nos dá a graça da vida eterna, como promessa e garantia nos dada por Jesus, mas a misericórdia, o poder do Espírito Santo, a misericórdia de Deus, o perdão dos pecados também atua em nossa vida na dimensão somática, corporal, psíquica, emocional, alterando, manifestando a graça da transformação em nossas lembranças, de tal forma que possamos ser mais sensíveis ao querer de Deus e não às nossas dores, às nossas feridas. E, inclusive, aquele que criou tudo pode, segundo a sua vontade e misericórdia, também curar, como Jesus manifestou a misericórdia do Pai e a sua própria misericórdia curando as pessoas. E o Espírito Santo continua agindo desta forma, a terceira pessoa da Trindade. De modo extraordinário, no Apocalipse, nós vemos também o Espírito Santo dando a graça dessa intimidade com o Senhor. O Espírito Santo que vai dizer, então, no livro do Apocalipse, arrebata São João, aquele que escreve o livro, fui arrebatado pelo Espírito Santo. E ali no Espírito, São João vai receber uma revelação do Senhor e maravilhosamente confirmando os efeitos da misericórdia, do perdão dos pecados. Nós temos este poder revelado, a misericórdia de Deus, como vimos em Atos, na cura dos doentes, dos enfermos, dos acamados e como também dos atormentados pelos espíritos imundos, como também nós temos a graça da misericórdia pela cura física, pela cura espiritual, perdão dos pecados e a graça da misericórdia,
com a vida eterna. Se vimos as curas físicas e espirituais, vimos o perdão dos pecados também, aqui nós vimos a graça da vida eterna. São João vai dizer aquilo que houve, ele diz, daquele filho do homem, aquele que é semelhante a um filho do homem, dizer a ele: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre, e tenho a chave da morte e da região dos mortos. É assim que o Senhor nos liberta de toda a morte, inclusive e sobretudo da morte física. O Senhor nos quer vivos. Ele vai dizer antes, nas suas palavras no Evangelho: todo aquele que crê em mim terá vida eterna, aquele que se alimentar do meu corpo e beber do meu sangue terá vida eterna. Aquele que vive na minha palavra tem a vida eterna. E enquanto essa vida eterna não é vivida em plenitude, aqui na Terra vamos passando pelas nossas dificuldades e percalços, jamais sozinhos, mas juntos em comunidade, mas já que experimentando a graça e a bênção de sermos homens e mulheres chamados a viver para sempre perto de Deus, na eternidade, no céu. É assim que devemos viver aqui como irmãos, porque se no céu não existe as expressões de egoísmo que temos por aqui na Terra, devemos então também aqui começar isso, sermos menos egoístas, menos orgulhosos, menos mesquinhos, menos vaidosos, e assim a vida eterna se dá aqui. Aquele que tem a chave da região dos mortos vai dizer então: eu tenho a chave da morte, da região dos mortos, é aquele que abre o nosso coração para o amor, e aquele que vive no amor de Jesus ressuscitado é aquele que venceu a morte, porque tem Jesus como o único Senhor de sua vida. Que o Senhor abra o seu coração e o meu coração, para que possamos desde já experimentar as maravilhas de vivermos em Deus, com Deus e para Deus, de modo especial, manifestando a vida eterna por meio do amor. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.